Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Aquil e neste AT com AT nós iremos conversar sobre a criação da mulher em Gênesis 2. Vamos começar? Muito bem! Uma coisa muito legal da gente pensar antes de começarmos a ler os versos da criação da mulher de Gênesis 2 é lembrar que em Gênesis 1 o último ser criado foi o ser humano, macho e fêmea. E agora, em Gênesis 2, é a mulher. Vejam, quando nós estudamos Gênesis 1, geralmente dizemos que o ser humano é a coroa da criação, por isso foi criado por último. Será que a gente pode dizer o mesmo da mulher? Será que nós podemos dizer que a mulher também é a coroa da criação diante de Gênesis 2? E qual seria, então, a função desta mulher nesse jardim ou junto a este homem? Vamos começar então a leitura do verso 18 que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora idônea. Em hebraico, ajudadora é ajudadora mesmo, né? A palavra é ezer, né? Essa palavra ezer vem do verbo, o verbo azar, que é uma raiz primitiva para cercar, proteger, socorrer, ajudar. Então, ajudadora até que tá legal, uma socorredora. Mas e o idônea, né? O idônea em hebraico, ela é uma palavra neged. Essa palavra neged quer dizer uma frente, uma parte oposta, uma contraparte. Na realidade, então, o que Deus gostaria de fazer para o homem é uma ajudadora que fizesse frente a ele, que fizesse um certo tipo de oposição a ele, né? Uma ajudadora que, apesar de fazer uma frente, uma oposição, ela correspondesse a esse homem. E isso é muito legal porque na tradição judaica diz que a mulher, ela tem por função ser uma oposição ao homem na medida em que o homem começa a se afastar dos preceitos da Torá. Então, se o homem começa a se afastar da Torá, a mulher tem por obrigação lembrar a ele de andar no caminho da Torá, seguir os mandamentos da Torá, voltar a andar no caminho do Senhor. Isso é bem legal, né? Então, ela seria, neste momento, realmente uma opositora, mas uma opositora no bom sentido, né? Então, vai dizer o Esforno, o Rabino Esforno, uma companheira que será igual ao homem em poder, moral e ética, refletindo também a imagem divina e que soubesse quais seriam as necessidades do outro. E aí o Or HaChaim vai falar uma coisa muito bonita, que ele vai dizer: as relações humanas são baseadas em pessoas voltadas uma para as outras, e isso é uma grande realidade, né? As relações humanas realmente elas se estabelecem de forma positiva, se estabelecem de forma produtiva quando uma pessoa se volta para outra para que juntas possam caminhar, construir algo, né? Muito bem, verso 19. E formou o Senhor Deus da terra todo o vivente do campo, toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como os nomearia. E tudo que o homem nomeou a todo ser vivente foi o seu nome. E aqui é bem bacana, porque duas coisas podem ser percebidas aqui. Primeiro, que assim como Deus fez o homem da terra, da Adamá, ele também vai fazer os animais. E a segunda coisa interessante é que essa questão de nomear está também ligada ao fato de dominar. Mas a gente vai ver isso um pouquinho para frente. Olha o que eu coloco aqui. Assim como Deus fez o homem, Deus, a partir da terra fértil, do barro, da Adamá, faz os animais. E isso é bem legal porque na Mesopotâmia e no Egito Antigos, o que vai acontecer? O barro, a Adamá, essa terra avermelhada, ela era usada para os mais diversos fins, né? Então, se faziam tabuletas para escrever, né? Se faziam cerâmicas, se faziam utensílios caseiros, tijolos para poder fazer as construções, né? De casas, monumentos, templos, seja lá o que for. E também as cerâmicas, usadas aonde? Usada nos cultos. Então perceba que o barro ele tem uma função diversa, né? Nesse ambiente antigo. Assim também como aqui no nosso texto de Gênesis 1. Verso 20, nomeou o homem a todos os animais domésticos e para as aves dos céus e a todos os animais do campo. E para o homem não achou
ajudadora idônea, não achou aquela que lhe correspondesse. Então, Deus deu a chance ao homem de nomear os animais, de identificar a essência, olha que bacana, para que descobrisse que todos eles tinham o quê? Parceiros adequados, mas ele, o Adão, ele não acha alguém que lhe correspondesse, que se identificasse com ele, que equivalesse a ele, né? E aqui, como eu falei ainda há pouco, essa nomeação dos animais, elas realmente querem dizer que o homem é quem manda, é o homem que tem o domínio, é o homem que vai então dominar, administrar toda a criação a partir do seu trabalho, né? Que seria o quê? Um ato contínuo, porque isso a gente viu no início, né? Lá em Gênesis 2, no iniciozinho do texto, quando Deus cria o homem e coloca ele no jardim, para que ele guardasse o jardim, para que ele, né, conseguisse fazer com que o jardim fosse guardado, fosse trabalhado, né? Então, percebe? Aqui o homem ele está trabalhando no momento em que ele está nomeando os animais e os colocando ali para poder ajudá-lo, né? Vamos caminhar. E fez cair o Senhor Deus um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das costelas dele e fechou a carne em seu lugar. E aqui então, e construiu o Senhor Deus da costela, que tomou do homem para a mulher e a trouxe ao homem. Então aqui é a criação da mulher propriamente dita, né? E aqui é muito interessante porque o tselá, que a gente geralmente traduz por costela, né? Ele é, na realidade, antes de ser um substantivo, um verbo. E este verbo quer dizer curva. Olha só, curvar, né? Que literalmente é uma curva do corpo, a costela, não é? A costela é efetivamente curva, né? Então, é por isso que o texto utiliza essa palavrinha, tselá. Mas não é só isso não, vejam só. A 70, ela vai propor algo diferente. A 70, às vezes, ela trabalha assim mesmo no Pentateuco, né? Então, na 70, ele vai traduzir tselá por pleura, que quer dizer lado, um dos lados. E isso, obviamente, vai refletir em comentários rabínicos posteriores a 70, como no comentário do Rashi, que é um importantíssimo rabino comentarista do Pentateuco, Ibn Ezra, Ramban, Halbag. Eles vão entender que o tselá também pode significar lado. Todavia, quando a gente começa a olhar o testemunho textual do Antigo Oriente Próximo, a gente percebe alguns textos sumérios aonde o ser humano está ligado à costela. Ele foi criado de uma costela, ou uma costela vai ajudá-lo de alguma coisa a restabelecer a saúde. Olha só que interessante. O primeiro texto de Enki Nihursag conta que o Enki ficou doente e a sua mãe deu luz a 2 deuses de suas costelas a fim de curá-lo. E em Dilma, né, nós vamos ver um texto paralelo a esse, onde a deusa Ninti, que quer dizer a senhora da costela, foi criada para curar a costela de Enki. Então percebe que aqui nós temos os deuses e nós temos uma criação, né, de deuses para tentar curar um outro a partir da costela. Então essa criação que vem a partir de uma costela, ela também faz parte desse ambiente, né, desse ambiente religioso do crescente fértil. Vamos agora ver 2 comentários de rabinos. Olha só que bacana. O rabino Saadia Gaon diz que a criação de Eva a partir da tselá de Adão foi algo sábio, porque ela foi criada a partir de sua costela. Adão terá então misericórdia de Eva, como um dos seus membros, e a considerará como uma fonte de sua vida. Ele cuidará dela como se guardasse um pedaço de si mesmo, e ela o seguirá como um membro segue o corpo. Muito interessante essa relação, né? Do homem cuida da mulher porque ela faz parte dele, fez parte dele, saiu dele, e de uma outra forma a mulher também. Ela vai seguir o homem porque é como um membro seguindo o corpo, né? Já o rabino Itzhak Shemuel Hegel, ele vai dizer assim, olha, isso eu gosto bastante. Assim como Adão foi criado da Tselem de Deus, né? Ele foi criado da Tselem, ele foi criado à imagem de Deus, Rava foi criada a partir
da Tselá de Adão. E isso é muito legal, porque esse jogo de palavras, isso é próprio da literatura hebraica, isso é próprio da Bíblia hebraica. A gente vê muito essa questão dos jogos das palavras, principalmente nos paralelismos dos salmos ou da poesia hebraica, né? Então, eu gosto muito dessa fala do Rabino Yitzhak, quando ele diz, né, assim como o homem foi criado a tselem de Deus, a imagem de Deus, Rava foi criada a partir da Tselá de Adão, né? Verso 23 e 24, e disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, pois do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. O comentário de um comentário aqui de um texto, né, judaico, do verso 23, né? Qualquer homem sem esposa vive sem alegria, sem bênção, sem bondade e sem Torá, sem fortificação e sem paz. Valorizando realmente a esposa, valorizando realmente a mulher como aquela que vai ser uma ajudadora, como aquela que vai ser a que vai estar junto do homem para poder fazer com que ele cresça, com que ele realmente avance, né? E isso aqui, uma curiosidade para vocês, dentro da literatura judaica, da tradição judaica, esta expressão, esta agora é osso dos meus ossos, deu o que falar. É a partir exatamente dessa frase, essa agora é osso dos meus ossos, que surge dentro da literatura judaica a questão da Lilith como a primeira esposa de Adão. Porque os rabinos, obviamente, né, conhecendo esse texto da Lilith, porque é um texto muito antigo, essa história, esse imaginário da Lilith é um imaginário de mais de 3.000 anos. É bem anterior à literatura judaica. Mas, de certa forma, essa frase, essa agora é osso dos meus ossos, fez com que os rabinos arguíssem a seguinte questão, perguntassem pela seguinte questão: se o texto está falando que essa é agora osso dos meus ossos, será que não existiria uma anterior a Eva que não teria sido osso dos ossos de Adão? Então, esta pergunta fez com que os rabinos eles trabalhassem muito essa questão da Lilith como uma primeira esposa de Adão. Eu tenho um vídeo no canal falando especificamente da Lilith. Se eu fosse você, eu ia lá no canal, buscava na playlist e assistia, porque está bem interessante. Mas vamos voltar aqui para o verso 24. O verso 24, então, a palavra de destaque é unir-se-á, né? Em hebraico é dabag, que quer dizer apegar-se, grudar-se, esconder-se. Usado no hebraico moderno no sentido de colar, aderir. Olha que legal, né? Então, Adão e Eva poderiam ser considerados apenas um corpo, como se fossem duas almas, espíritos unidos pelo casamento. Então, esse unir-se é o unir-se mesmo, é juntar-se, né? Algo que vai ficar colado, né? Junto, de fato, né? Então, é muito bonito esse texto, eu pelo menos acho, né? Porque é um primeiro momento aqui de poesia dentro de uma narrativa hebraica. Esses versos realmente, eles, apesar de estarem escritos na forma de uma narrativa, eles são um pouco mais poéticos do que o resto da narrativa de Gênesis 2. Muito bem, eu espero que você tenha gostado deste episódio do AT com AT e que você possa, então, curtir este vídeo, comentar, compartilhar com os seus amigos e, se ainda não é inscrito no canal, inscrever-se. Um abraço e até o próximo episódio.